Então vamos começar? Boa tarde. Eu gostaria de começar, ao invés de fazer uma prece espontânea, de ler uma poesia de Maria Dolores, que se chama Coração de Mãe, ainda em homenagem aos espíritos que abraçaram a maternidade em especial nesta encarnação. Diz Maria Dolores, por meio do nosso querido Chico: dizem que quando a terra foi criada, fazendo-se possuída pelos filhos da vida, que vinham de outros mundos, tudo na estrada humana, cortando a imensidão dos campos infecundos, era a dominação de ódio que se aferra à dissensão, à morte, ao desespero e também à guerra. Foi quando o mensageiro do céu às criaturas regressou às alturas e disse humildemente ao grande Deus: Senhor, o que posso fazer dos homens sem amor? Do cérebro mais tardo ao gênio mais precoce, tudo na terra é luta em conquistas da posse. Combatece-te, ó Pai, veneno, flecha e clava, formam o mundo inteiro a humanidade escrava. Da descrença, do mal, da impiedade e do crime, sem qualquer esperança a que se arrime, já não se aguenta ouvir os urros do mais forte e o choro dos vencidos, pisados, massacrados, caídos. Nos sarcasmos da morte, que fazer, grande Deus, nas trevas dessa luta, em que a luz se nos nega e ninguém nos escuta? Revelou-se que o Pai de infinita bondade pensou por muito tempo e disse comovido: aceito, meu filho, quanto me falas, entendo-te o pedido, volto ao mundo a servir na tarefa em que avanças. Os que morrem no mal renascerão crianças. A terra evoluirá, ponderou o Senhor. Ninguém alterará minha obra de amor, a fim de desarmar a violência e a cobiça. Instalarei no mundo a força da justiça, e para que haja amor, exterminando o orgulho, sem pancadas, sem gritos, sem barulho, enviarei alguém que ame os filhos meus com o meu amor ao bem, na exaltação da paz, sem desprezo de ninguém. Alguém que saiba amar e servir e a sofrer, cultivando o perdão como simples dever. Dizem que assim foi, que a terra começou a fazer-se jardim, ouviu-se verbo novo, alteraram-se imagens, e conforme o Senhor mandou e prometeu, entre as rudes mulheres do selvagem, o coração de mãe apareceu. E fica aqui a mensagem da divina beleza dos corações
que abraçaram, né? Eu percebi. Eu ganhei semana passada, tá? E assim nós iniciamos o estudo desta tarde, trazendo mais uma lição do livro. Eu vou ficar meio de lado aqui para acompanhar com vocês. Mais uma lição do livro Palavras de Vida Eterna, agora na lição de número 44, que se chama Ação. Muitos sabem que às 2h30 nós nos reunimos aqui na sala de paz para fazer uma espécie de aquecimento. Que nem o jogo de futebol tem o aquecimento dos jogadores, nós nos reunimos para fazer um aquecimento, entrarmos, baixarmos a frequência do dia a dia, do trânsito, dos problemas, das preocupações, a gente se asserena, tal qual vocês, também trabalhadores da casa, se assentam aqui e ficam lendo em prece. E ali, no nosso aquecimento, nós temos uma sequência de estudos e hoje falávamos do trabalho. O pessoal percebeu que eu entrei mudo e saí calado, porque o tema de hoje está diretamente relacionado com essa proposta. E qualquer coisa que eu dissesse lá dentro, eu estaria me antecipando, eu estaria pondo muita lenha na fogueira do aquecimento. Então, ação. O nome do capítulo se chama Ação. Seria possível nós pensarmos que qualquer coisa do universo, então, antes de mais nada, vamos destacar do que, segundo Kardec, os espíritos, né, mas Kardec como sendo o porta-voz, do que é formado o universo. Didaticamente, Kardec nos apresenta o universo formado por 3 elementos, coisas, não sei, por 3 partes. Deus, que é a fonte de criação de tudo. A matéria, que é algo que a gente poderia descrever como sendo, nesse momento, alguma coisa que não tem vida, por exemplo, bancos, cadeira, tal. E o espírito. Como é que a gente poderia desenvolver e entender o espírito? Numa imagem muito ampla, numa visão, numa interpretação muito ampla, espírito é o que não é Deus, é o que não é matéria, mas ainda assim fica muito vago. Então nós poderíamos, de uma maneira didática, dizer que o espírito é tudo que tem vida. O espírito é tudo que tem vida. E a gente já sabe que a vida não se resume à vida enquanto humanos. Então tem a nossa vida enquanto humanos, os animais, as plantas, os micro-organismos e depois de nós, os seres angelicais. Então, quando Deus... Então nós não aprendemos ainda... Graciela, por favor, desliga o som. Nós não aprendemos ainda, nós não temos condições... Então nós não aprendemos ainda a fazer uma definição absoluta do que é Deus. Então Kardec nos coloca lá na questão número 1, que é Deus, e os espíritos responderam, é a causa primária, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Diz tudo e não diz nada. Quer dizer, está mostrando para a gente, de uma maneira muito filosófica, muito conceitual, que há uma fonte organizadora disso tudo, e a partir dessa resposta, que é muito curta, muito simples, a gente tira muitas informações, muitas coisas. Sem querer me estender, como é que a gente consegue definir as características de Deus? Por que a gente fala que Deus é a representação do amor, da justiça? Por quê? Da ordem, da harmonia. Ora, porque se não fosse assim, não se perpetuaria. Se fosse desarmônico, não se perpetuaria. Então, quais são os termos, quais são as características que a gente pode pensar que faria com que algo se perpetuasse? Porque tem uma diferença nessa questão do perpetuar, não sei se é o verbo correto, mas tem uma diferença entre eterno e imortal. Deus é eterno. Deus não tem antes, Deus não tem depois. Foge à nossa compreensão. Tanto que em determinado momento do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se poderíamos associar a ideia do infinito a Deus,
E ele fala, os Espíritos dizem, é uma pobreza da vossa linguagem. Porque a nossa linguagem, quando a gente pensa no infinito, a gente chega num ponto, desse ponto tem mais alguma coisa, tem mais alguma coisa, tem mais alguma coisa. Mas a gente não consegue pensar diferente disso. Então, voltando lá na questão do Espírito. Deus tem todas as características que a gente atribui para tentar entender. A matéria, para nós, pelo menos nesse ponto de estudo, a gente vai ver como alguma coisa inerte. Não é, mas vamos pensar como uma coisa inerte. E o Espírito é tudo que ganhou, por alguma maneira, de alguma forma que a gente não entende também, um dia a gente vai compreender, por desígnios divinos, a vida ali se fez. A vida ali se fez é representada de muitas formas. Na Bíblia, como é que a vida ali se fez? A vida humana, Adão e Eva. Né? Quando pediram para Michelangelo representar o início da vida, como é que ele fez? Desenhou na cúpula da Capela Sistina a célebre imagem de Deus na figura humana. Daí é que veio a ideia distribuída, disseminada pelo mundo todo, de que Deus tinha forma humana. Porque pensemos, já assistiram o filme dos 10 Mandamentos? Moisés não conversa com Deus no alto da montanha. Como é que é Deus lá nos 10 Mandamentos? Não, a fogueira tinha forma humana? Não tinha forma humana. Não é verdade? Como é que fala, por exemplo, no momento crucial da crucificação de Jesus, que o céu se fechou e uma voz ecoou, estrondos, tudo. Apareceu alguém? Não apareceu, porque a ideia registrada em livros, no caso a Bíblia, que conta a história do povo hebreu, judeu e assim por diante, ela não tinha essa concepção de Deus como sendo humano. A concepção de Deus humano veio dessa imagem, né, já na Idade Média. Bom, então vamos lá. Vida. A partir do momento que foi, de alguma maneira, concedida a vida, algo inexorável se agregou ali. O objetivo é evoluir. E não se evolui parado. Só se evolui em movimento. Por isso a questão aqui se chama ação. E a discussão que Emmanuel faz sobre ação é assim, podemos ter ações organizadas, desorganizadas, equilibradas, desequilibradas. Como é que têm sido as nossas ações? Então, falávamos do trabalho agora há pouco. O que será mais importante? O quanto trabalhamos ou como trabalhamos? É claro que o trabalho, ação e trabalho são duas coisas diferentes. Trabalho é um tipo... Mas é claro que o que nós fazemos visa atingir determinado objetivo. O trabalho remunerado, o trabalho de limpeza da casa, o trabalho assistencial. E aí é necessário um determinado tempo, um determinado esforço para que aquilo se realize. Uma ação. Um empenho. Agora a questão é, isso vai funcionar primeiro diferente de mim, que vai funcionar diferente de você, diferente. Mas a grande questão é como foi feito esse trabalho. Se nós nos lembrarmos do livro Nosso Lar, André Luiz, vamos fazer a seguinte questão. Os espíritos, quando explicaram a situação de André Luiz, Clarencio, Lísias, eles perguntaram quantos anos você trabalhou como médico? Não perguntaram quantos anos ele trabalhou como médico. Perguntaram quantas horas por dia você trabalhava? Também não perguntaram. Não que não seja importante, porque há responsabilidades a cumprir. Mas qual que foi o grande enfoque? Como você executou, inclusive o trabalho. Porque lá no Nosso Lar tem aquela passagem famosíssima que nós nos lembramos de uma senhora lá na cidade do Nosso Lar que falou: Doutor André, o senhor aqui, que alegria! Ai, doutor André, o senhor deve ter vindo direto para cá, porque eu passei e ele quietinho ali, morrendo de vergonha. Porque no íntimo, né, sabia o que tinha acontecido. Ai, doutor André, o senhor é uma pessoa tão boa, um médico tão dedicado. E ele a atendia no final do expediente, porque nós sabemos, né, a secretária
encaixava no final do expediente algumas pessoas, alguns pacientes que não tinham o poder aquisitivo de pagar a consulta. E ele ainda no filme fica bem retratado, no livro principalmente, mas ele dá aquela olhada assim para ela, dizendo, né? E olha só, apesar disso, e no livro, eu não me lembro quantos, mas foram alguns milhares que ele atendeu nessa situação, meio que, vamos dizer assim, de má vontade, aqueles que receberam o acompanhamento médico dele, não levaram em conta se foi bem ou mal, foram gratos. E alguns se lembraram, e alguns rezavam por ele. E essa energia dos alguns que rezavam por ele ajudou no reestabelecimento de André Luiz. Isso significa que nada do que nós fazemos, mesmo quando a gente fala assim, fui sem vontade. Ora, se tivesse ido com vontade, teria sido melhor, mas se foi, já está indo. Se está se movimentando naquele sentido, já está indo. Mas a partir do momento que nós vamos nos tornando cada vez mais lúcidos, já não nos basta. Quando eu penso assim, poxa vida, vamos pensar em trabalho, mesmo quem é aposentado, tudo, como trabalhava. Depois de tanto tempo você fala assim, nossa, eu estou indo lá, parece que eu estou cumprindo tabela. Em quantos momentos a gente não fala assim, eu vou lá, vou fazer minha parte, e quer, não quer, um abraço. Ou aconteceu só comigo isso? Acho que acaba acontecendo com quase todo mundo. Depois, a gente reflete e fala assim, nossa, mas olha a minha vida como é que está. Eu estou indo de má vontade, mal-humorado. Às vezes eu sofro antes, durante e depois, e a situação ela vai permanecer a mesma. E dentro da gente, de alguma maneira, começa um movimento de transformação, como se fosse uma reação química dos pensamentos e principalmente dos sentimentos, os pensamentos criando uma nova imagem, uma nova proposta, e o sentimento nos envolvendo nessa nova proposta. E a gente começa a tentar fazer aquilo de maneira diferente. Começa a tentar manter relações entre as pessoas. Aí vem a grande dificuldade. Porque a gente, às vezes, se ilude achando que, nossa, eu fui lá, em especial no Centro Espírita, que é o nosso ambiente. Eu fui lá, eu fico cada vez mais decepcionado. Por quê? Porque agora eu me empenho, eu tento fazer com amor e carinho, mas ninguém reconhece, ninguém vê. Isso acontece porque, em primeiro lugar, quem que está no movimento de transformação? Ali ou aqui? Se ali está acontecendo, eu não sei, porque é íntimo. Pode até ser que a pessoa vá, mas o como que está acontecendo, eu não sei. E segundo, nós já passamos a receber a ajuda dos bons espíritos, mas nós não podemos esquecer que nós cultivamos durante muito tempo umas companhias, porque nós cultivamos umas companhias, são nossos amigos. Então, se fosse assim no português, claro, são os nossos amigos de festa, a festa excessiva, são os nossos amigos dos hábitos que a gente já não quer mais, são os nossos amigos que estão acostumados com a nossa presença para fazer algumas coisas que hoje a gente não quer mais. Talvez alguns estejam encarnados. Me lembro muito de um amigo muito querido meu que está encarnado. Quando eu decidi não tomar mais, porque eu nunca tomei nada além de algumas cervejinhas, mas quando eu decidi não tomar mais a cervejinha, era um custo quando eu me encontrava com ele. Porque que ele falava? Vamos tomar uma cervejinha? Não, pega aí. E ele ficava, e é uma pessoa ruim? Não é uma pessoa ruim, mas ele ficava tentando me fazer levar para aquela situação. Então, nós temos os amigos, por exemplo, que vão pegar e falar assim, não, fica firme, você não resolveu parar de beber, parar de fumar, parar disso, parar daquilo ou qualquer outra coisa, mas tem aqueles que vão. Então existem os desencarnados, quando a gente faz uma proposta de mudança,
que falam, não, peraí, meu amigo, vem cá. Às vezes não é tão bonzinho assim a fala, né? A fala não é tão boazinha. Mas vem cá, não vou perder o amigo não. E a gente recebe uma influência muito grande para não mudar o comportamento, não mudar a postura. E a gente não tem noção disso. Porque a gigantesca maioria de nós não consegue ter uma relação com os espíritos muito nítida. Porque nós somos presos nos 5 sentidos: visão, audição, olfato, tato e paladar. A nossa relação da maioria de nós com os espíritos é extrafísica, metafísica, extracorpórea, por meio da intuição ou da influência. A intuição, a boa interferência; a influência, a interferência perniciosa. Muito bem, voltando aqui, ação. Será que existe algum, falando de espíritos, que está fora do agir continuamente? Não tem. Porque agir é decidir movimentar-se. Agora a questão é, como estou agindo? Qual é a minha proposta? Aonde quero chegar? E depois, estou em harmonia com a minha proposta? Então, as lições de Emmanuel são as seguintes, ele encaixa toda essa linha de pensamento em 10 itens que a gente vai descrever aqui rapidamente, porque o tempo urge. Quando nós agimos, estamos em movimento de ação, ele vai criando uma cadeia de pensamento lógica, organizada, de tal forma que a lucidez passa a ser a nossa bússola, é enxergar com claridade os sentimentos, sentimos, desejamos, pensamos, falamos, estudamos, aprendemos, conhecemos, ensinamos, analisamos, trabalhamos. E ele vai amarrando, Emmanuel vai amarrando cada uma dessas 10 etapas, uma a outra, dizendo que sem uma eu não consigo desenvolver muito bem a outra. Entretanto, é preciso sentir, olha lá, começa no sentir. Sentir, agir com uma proposta existencial. A nossa proposta existencial é nos tornarmos espíritos melhores. Mas aí a gente poderia falar assim, bom, mas e aí, o que é ser um espírito melhor? Então Deus falou assim, vou mandar para vocês um modelo. Mandou. Uma série de missionários, de enviados, mas mandou um em especial, Jesus. E de vez em quando a gente escuta no centro espírita falar assim, quando você não souber o que você tiver a fazer, o que você faz? Isso é como Jesus faria. Muito bem, se ele é o modelo, e eu penso, como é que parece que é fácil, né? Pensa como Jesus faria. Mas talvez não seja tão fácil assim. Então você pega uma criança e ela precisa fazer alguma coisa, pequenininho, faz que nem o teu irmão de 25 anos. Então ele vai se olhar para o irmão de 25, faz que nem teu pai, faz que nem teu avô, faz como alguém que é teu modelo. Ele vai olhar para o modelo e vai aprender, vai ter pontos de referência. Então a nossa relação com Jesus é uma relação de aprendizado, mais ou menos isso. Então na hora que a gente fala assim, mas eu não sei o que Jesus faria. Gente, tudo bem, calma. Talvez você saiba o que Jesus não faria. Não faria, eu vou nessa aí. Não é verdade? Então, quando a gente pensa em Jesus é o modelo, a gente escuta. E olha, nada é nenhuma crítica quem fala isso, não é. Só que o que nós estamos fazendo? Nós estamos nos aprofundando no raciocínio, na reflexão, porque, ora, basta significa apenas, simplesmente, é só fazer como Jesus faria. Ora, se eu fizesse como Jesus faria tudo, era eu que tinha vindo aqui. Não, mas não dá, não é verdade? Então, é preciso sentir a necessidade do bem de todos. As nossas ações têm que estar alinhadas, porque a gente busca sentir o bem comum. Porque se a gente não fizer no bem comum, como é que chama? O bem individual. E a gente dá um nome para isso. O bem individual é o egoísmo. Para que saibamos desejar, ora, o bem comum. Pensemos, por exemplo,
sem nada partidário, nas próximas eleições. Nós desejamos que as próximas eleições sejam tranquilas? Desejamos. Nós não estamos vendo a necessidade do bem de todos? Só que alguns grupos vão falar assim, queremos que o nosso grupo ganhe. O outro grupo vai falar, nós queremos que o nosso grupo ganhe. Então eles desejam que o grupo ganhe. Quando a gente tem esse pensamento, o que acontece com o bem comum? Fica fragilizado. Então é óbvio que eu nem ia falar, não tinha a menor intenção de falar de eleição, de nada, e nem quero falar de política aqui. É claro que eu tenho todo o direito de pensar em votar no fulano A, no cidadão B, eu tenho todo o direito, mas eu tenho obrigação de pensar que atende à necessidade. E se eu errar? Você vai ter uma próxima oportunidade, no caso da eleição e em todas as outras coisas. Então, o sentir a necessidade vai permitir que a gente deseje alinhado com o bem de todos. E se eu desejar com acerto, é porque eu estarei pensando honestamente. Pensando honestamente me leva a me expressar da maneira mais proveitosa. É o que os psicólogos chamam de assertivo. É dizer atingindo o objetivo. E aqui me chama muita atenção uma coisa, é um hábito que eu vejo assim muito em mim e muito nos outros. O que a gente, no falar aproveitando, gente, o que a gente tem mais facilidade? De falar apontando os detalhes, não quero dizer ruins, mas vendo, me ajudem, os defeitos do outro, mesmo que seja em tom de brincadeira. Onde que a gente tem mais? Foi bom ter falado defeito, me ajudou bastante. Então, onde é que a gente tem mais facilidade? Mesmo em tom de brincadeira, apontar os defeitos, ou dizer que a gente ama, ou que a gente gosta de alguém? Se a gente olhar a nossa sociedade, a gente passa cada caso é um caso, muito mais tempo cutucando os outros do que acolhendo os outros. Porque o cutucar ainda é natural. Olha que maneira bonita não, olha que maneira esquisita que a gente tem de falar que a gente gosta. Cutucando os outros, porque o outro é isso, porque o outro é aquilo, porque não sei o que ler, porque não sei o que lá. Né? Mas vamos lá, vamos em frente. Então, falar aproveitando. Para falar aproveitando, o que a gente precisa fazer? Estudar. Estudar para acontecer o quê? Para eu enxergar com clareza. Daí a importância, entre outras coisas, da história. Eu sou professor, mas não sou da área de história, mas eu tive uma boa formação. Quando eu me converso com os meus alunos reportando alguma coisa que aconteceu na história do Brasil e do mundo, parece que eu estou falando no vácuo assim, porque o aluno, ele faz assim, né? Eles conversam, que nem aqui, vocês estão conversando comigo o tempo todo, balançando a cabeça, vocês estão num diálogo com a gente, nós que estamos aqui na frente, o tempo todo. Quando o aluno está lá te acompanhando, quando o olhar dele se perde assim, desfoca, é que ele não entendeu, não sabe do que você está falando. Ou viajou, mas assim, você percebe também quando ele não está nem aí, né? Que ele está olhando assim. Mas quando o olhar desfoca, então falta, hoje em dia, eu vejo uma falta de conhecimento histórico significativa. Ora, se nós não conhecemos o passado, como é que a gente vai entender a consequência dos atos? Estou falando da história, mas de outros aspectos. Então, por que o Espiritismo vem com tantos livros? Tanto ênfase em estudar. Tanta ênfase em estudar. Porque o estudar vai ser um suporte muito grande para a gente ver com clareza. Porque somente vendo com clareza é que a gente vai aprender. Aprender para ter entendimento. E ter entendimento para poder discernir. O que é discernir? Escolher. Vou por aqui ou vou por ali? Então hoje nós falamos um negócio aqui que a gente sempre fala, que é muito significativo. Eu não sei o que fazer, a situação está difícil, está apertada. Faça o que como Jesus fazia. Ajudou muito não sei o que Jesus fazia.
né? Então, o que Jesus não faria? Olha como é que essa simples reflexão, ela pode nos ajudar. Se eu não sei o que fazer, eu certamente sei o que não fazer. E aí, quando eu decido, cadê a ponteirinha laser aqui, ó? Eu estou discernindo. Agir com discernimento. E passa por toda essa corrente de pensamento do Emmanuel. Quando a gente tem discernimento, a nossa ação, que foi feita a partir de uma escolha, então eu não ajo mais por impulso, eu não ajo mais reagindo, eu não ajo mais, eu passa pelo discernimento, que vai passar pelo... A gente vai voltar por tudo isso. Que tudo lá no comecinho, que vai passar no sentimento que é o bem de todos. Se a gente voltar na história, o caminho é esse. Para que a gente possa ensinar com bondade. Ensinar de que forma? Ensinando o outro, o maior ensino é o exemplo. Ensinar com bondade para analisar com justiça. A justiça representada pelos dois pratos equilibrados, né? E analisar com justiça para trabalhar em louvor do bem. Então, se nós pegássemos essa lição, ela é pequenininha, lá no texto do livro, ela é pequena, mas ela é de uma profundidade, porque ela leva a uma linha de raciocínio, que se eu perguntar para vocês qual foi a etapa 3 aqui, a etapa 1 é sentimento, e a etapa 3? Está escrito ali, ó. Desejo, não é? Olha lá. Pensar, desejo é a segunda. Então, claro, não precisa decorar, não é? O que vai cair? Semana que vem vai ter prova aqui no centro, tá? O que era a etapa 3 da lição? Não é essa a questão. Para mim fazer as perguntas, eu faço. Você faz as perguntas? Gente, ó. Então, porque em verdade, todos somos diariamente constrangidos à ação. Como assim nós somos constrangidos? É inexorável. Não tem como a gente fugir do agir, do decidir, porque até ficar parado pode parecer estranho. É uma ação. É uma decisão. O que você fez hoje? Eu não fiz nada. Não, você fez. Você ficou em estado parado. Às vezes está precisando repor. Nós não estamos discutindo aqui se é bom, se é ruim, mas tudo é decisão e tudo é ação. Pelo que fazemos, então vamos lá. Em verdade, todos somos diariamente constrangidos à ação. E pelo que fazemos, é que cada um de nós decide quanto ao próprio destino. Nenhuma novidade disso. Plantou, colheu. Criando para si mesmo a inquietante descida para as trevas ou a sublime ascensão para a luz. Então, mais amadurecidos nós estamos hoje. Quantas decisões, quantas situações nós observamos de um passado recente ou talvez distante, que fala assim, poxa vida, eu tinha uma vida meio atrapalhada e hoje eu entendo que eu cometia excessos. Que feio, não é? Mas precisamos entender também que faz parte do processo, é da criança que vai chegar lá. E aos poucos nós vamos adquirindo essa lucidez. Então nisso é preciso perdão e o auto-perdão, compreender-se, né? E aí, o tempo já está se escoando, já até passou, eu trouxe 2 capítulos breves do Evangelho, só para citar. Quando nós estamos agindo, nós jamais estamos sozinhos. Não importa se a intenção é boa, se a intenção é ruim. No entanto, a intenção vai dizer que tipo de companhia a gente tem. Quando a gente está... Eu fiz um pequeno estudo sábado agora e comentei assim, um público de pessoas muito carentes financeiramente, moradores de uma região muito pobre aqui de Ribeirão. Então, a linguagem tive que adaptar para tentar me aproximar deles. E uma das coisas que eu falei que já colocamos aqui, quando nós projetamos, sabemos disso, não tem novidade nenhuma, quando nós projetamos alguma coisa para alguém, o primeiro a sentir é a gente, porque quando eu coloco a mão na lama do ódio, para poder arremessar todo o meu ódio, meu rancor, minha mágoa, meu sentimento de vingança, a gente tem que aprender e depois
colocar isso em prática de que o primeiro a se sujar com aquilo tudo sou eu, energeticamente. E isso trará consequências. E tem uma história que diz que um cavalo estaria passando por um jardim, alguma coisa, e o cavalo pisou na flor, mas o cavalo estava fazendo trabalho, mas o perfume da flor ficou, alguma coisa nesse sentido. Mas vamos adaptar aqui para não ficar tão... Quando a gente entrega uma flor perfumada para alguém, em quem que fica em primeiro lugar o perfume da flor? Fica em nós mesmos. Então, a nossa intenção, a intenção vai definir que tipo de companhia a gente vai ter, de encarnados e desencarnados, em especial dos desencarnados, porque ali não tem máscara, desencarnado não tem, é realmente o que acontece. Bom, pedir obtereis, pedir com lucidez, porque senão faz assim, né? Imagina a criancinha, de novo, exemplo da criança, numa família que está tendo uma situação muito difícil, ou mesmo a criança pede, hoje em dia eles não pedem mais isso, né? Eu vou falar porque é do meu tempo, pedir uma bicicleta. Hoje eles não pedem mais bicicleta, eles também não pedem, eles exigem, mas tudo bem, vamos lá. E aí os pais ou estão sem condições, ou não é o momento de dar o X. Não é o momento de dar o X. Então tudo que a gente pede, nós vamos receber. A gente também já aprendeu isso aqui. Deus atende a todos nós. Só que a resposta parece que ela não tem sido muito assim do que a gente tem pedido, né? A gente pede paciência, o que ele manda? Pessoas difíceis. Para quê? Para a gente exercitar a paciência. Não é verdade? E a gente pede saúde, o que ele manda? Umas doencinhas simples. Para quê? Para a gente cuidar da alimentação, para a gente cuidar da saúde, do esporte, etc. e tal. A gente pede prosperidade, melhorar de emprego, o que ele manda? Uma demissãozinha. Demissãozinha. Por quê? Porque aí você tem que se capacitar, você tem que se melhorar. É que a gente não enxerga as coisas desse jeito. A gente enxerga tudo pelo lado mais difícil. É um momento existencial, tudo é força de expressão. Então, é preciso saber pedir para que chegar seja por nós compreendido. E eu digo para vocês, muito difícil entender, digo para vocês, muito difícil entender às vezes como chega. Depois a gente entende, mas no primeiro momento, estou dando conta mais. Buscar e achareis. Isso daqui é mais direto, porque depende muito da intenção. A intenção é fundamental. E a intenção ela está impregnada na ação. Buscou o bem, achou o bem. Buscou, achou. Não precisa nem depois, isso aqui, quem tiver no nosso grupo lá, Terça Espírita, quem quiser eu encaminho lá e pode dar uma olhadinha. E por fim, para a gente finalizar, nós servimos a Deus ou nós agimos como se Deus tivesse que atender aos nossos interesses? E aí eu coloquei um quadro muito rapidamente, onde a gente vai falar sobre dois aspectos. Eu tenho amor e gratidão, é que o tempo não vai permitir, senão a gente exploraria isso aqui um pouco mais. Então, quando a motivação é amor e gratidão, fazer o bem, ou egoísmo e conveniência, fazer o meu bem. Forma de orar, uma oração sincera e humilde, que pode ser muito eloquente, tudo bem, mas é o que vai do coração, ou uma oração belíssima, mais fria como a lâmina. A visão de Deus que nós temos é como um pai amoroso e sábio, ou a visão que nós temos de Deus é como se Ele tivesse que nos atender. A situação está difícil, aí eu peço para Deus fazer o quê? Resolver o meu problema. E me vem a lembrança agora, um dia que eu estava aqui falando, imaginemos o seguinte, me aconteceu alguma coisa, sei lá, problema na pele, eu vou no médico, dermatologista, ele faz, olha, e fala assim, olha, você vai precisar tomar um remédio, passar um creme e tudo, e evitar tomar o sol. E eu pego e me mando. Vou embora, nada de remédio, nada de creme, e vou para a praia tomar o solzão do meio-dia.
Porque na minha cabeça é o médico quem tem que resolver o problema. Pô, fui lá e o médico não me resolveu, o médico me deu trabalho. Eu não quero que o médico me dê trabalho. Eu não quero que o médico me dê regime. Eu não quero que o médico fale que eu tenho que fazer atividade física. Eu não quero que o professor diga que eu tenho que estudar. Eu não quero que a mãe diga que eu tenho que ter educação. Eu não quero nada. Quando eu digo eu não quero nada, na verdade eu quero tudo. E aí vai, né? Aceita com resignação e fé é diferente, foi porque Deus quis, então eu vou deixar acontecer porque Deus quis. Não é bem assim. Aceita com resignação e fé, paciência e revolta. Encontra paz interior ou frustração e vazio? Desenvolve virtudes ou alimenta vícios? Então, se a gente pudesse fazer um cheque, fala assim, eu vou pôr tantas, porque nós somos aquilo e nós somos isso. Mas assim, se a gente pudesse fazer um exercício, quantas estrelinhas eu vou colocar e quantos asteriscos eu coloco ali e quantos eu coloco aqui, a gente ia ter o nosso perfil. A gente ia de alguma maneira tratar o nosso perfil. Então, a mensagem que fica da lição de Emmanuel é que estamos todos em contínua ação. Mas para a gente ir em busca dos nossos objetivos existenciais, nós temos que colocar lucidez na nossa vida, harmonia, equilíbrio, ponderação, e é isso aí que eu tinha para falar para vocês, tá bom? Então vamos fazer, passei bastante do tempo. Você sabe que às vezes eu acho assim, que esse relógio funciona contra mim, porque as amigas vêm aqui falar, elas falam, eu fico aqui sentado, né? Elas falam, de repente eu olho no relógio, 3h15. Eu falo, nossa, fala um monte. Quando eu começo a aquecer, 3h25. Não é possível, esse relógio conspira contra mim. Então vamos fechar os olhos e numa prece simples, agradecemos a todos os espíritos que estão aqui trabalhando em nome de Jesus. E dessa forma estaremos agradecendo ao próprio amigo querido, o modelo enviado por Deus, não para que nós fôssemos sua cópia, mas para que nós buscássemos seguir o seu exemplo. A nossa gratidão, nosso agradecimento a este amigo tão sublime, a todos esses que formam a corrente do bem que estão aqui conosco. A gratidão pela presença de vocês, pelas trocas, pelos diálogos silenciosos, pelas bênçãos que estamos recebendo desde o momento que entramos, encarnados e desencarnados, rogando que sejamos merecedores e capazes de absorver essa energia tão bendita que nos chega e será concluída agora com paz. Com votos de uma semana de muitos desafios e muitas realizações, encerramos o estudo desta tarde.